Você já deve ter ouvido falar que o Parque Nacional de Yellowstone está localizado no topo de um supervulcão gigante. Essa é a razão pela qual a área pode se orgulhar de poderosos geysers e fontes termais. Mas isso também significa que embaixo do Yellowstone há uma enorme câmara de magma. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Utah descobriram que essa câmara era muito maior do que todos pensavam anteriormente. Eles até encontraram mais um reservatório com magma sob o reservatório superior. Aparentemente, quanto mais espaçosas são as câmaras, mais magma elas contêm. Juntos, os dois reservatórios armazenam um globo de magma que poderia facilmente encher o Grand Canyon não uma, mas 11 vezes. Mas você sabe qual é a coisa mais preocupante sobre as câmaras de magma? Elas tendem a empurrar o solo acima delas. Como resultado, a terra em Yellowstone sobe cerca de 2 a 5 centímetros por ano. Além disso, Yellowstone tem o status de vulcão ativo. E seu índice de explosividade vulcânica, sim, existe um, é 8 de 8. Esse número alto significa que se esse vulcão entrar em erupção, será um evento apocalíptico. Para colocar isso em perspectiva, a erupção do Pinatubo nas Filipinas em 1991, que é considerada a mais poderosa de que se tem memória, recebeu 6 no índice de explosividade vulcânica. Ha! Perdeu! Agora vamos descobrir se há algo com que se preocupar. Em março de 2023, as estações sismográficas da Universidade de Utah registraram 354 terremotos em toda a região do Parque Nacional de Yellowstone. Parece muito, mas lembre-se de que o evento mais impressionante do mês foi um mini terremoto de magnitude 3,7. Ele fez parte de uma sequência de 106 terremotos que começou em 29 de março e continuou até o final do mês. Os especialistas dizem que a atividade sísmica de Yellowstone está, um pouco mais ativa do que o normal. Mas não é nada realmente sério. Michael Polland, um geofísico que trabalha no Observatório do Vulcão de Yellowstone, afirma que o vulcão não entrará em erupção tão cedo. Para que isso aconteça, deve haver magma suficiente pronto para entrar em erupção sob a superfície. Ufa! Também deve haver pressão suficiente para fazer com que esse magma suba, mas nenhuma dessas condições existe atualmente. De acordo com o especialista, Yellowstone está estável agora. Ao mesmo tempo, Polland e sua equipe estão acompanhando todos os tipos de atividade subterrânea, procurando sinais de alerta de possíveis erupções. Alguns deles podem ser a frequência de terremotos e a deformação do solo. Milhares de mini-terremotos, juntamente com mudanças extremas na superfície do solo naquela área, podem ser alarmantes. A equipe também monitora a temperatura das características térmicas do parque. Esse é outro sinal digno de nota de um possível desastre. Mudanças em todo o parque na atividade dos geysers, bem como emissões de gás e térmicas. Portanto, apesar das alegações da mídia de que Yellowstone deve entrar em erupção em breve porque a última erupção ocorreu há 70 mil anos, não é assim que os vulcões funcionam. Os especialistas dizem que essa é uma das concepções errôneas mais populares sobre os vulcões. Eles não seguem cronogramas. No entanto, se uma supererupção acontecesse, o mais preocupante para nós não seriam os fluxos de lava, e nem um terremoto que provavelmente acompanharia o desastre natural. Não, a pior consequência dessa supererupção seriam as cinzas e a queda dessas cinzas. Vamos dar uma olhada em como foi quando o vulcão Yellowstone entrou em erupção há muitos anos. Houve pelo menos 3 supererupções na história do vulcão. A mais poderosa delas foi 2.500 vezes mais devastadora do que a terrível erupção do Monte Santa Helena no estado de Washington em 1988. Quanto à supererupção mais recente, ela foi chamada de Erupção Lava Creek. Ela formou a caldeira de Yellowstone depois de lançar no ar uma quantidade inimaginável de poeira, cinzas vulcânicas e rochas. Recentemente, os cientistas também tomaram conhecimento de 2 outras supererupções, até então desconhecidas, que ocorreram há cerca de 9 e 8,7 milhões de anos. A mais recente das duas é agora considerada o maior evento registrado de toda a província vulcânica de Snake River Yellowstone. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no que estava acontecendo há milhões de anos. Como eu não estava na época, estamos todos supondo essas coisas com base em evidências. Os primeiros sinais do desastre apareceram muito antes do início da catástrofe. Por milhares de anos, o calor vinha se acumulando no interior do planeta. Ele estava derretendo rochas sob a crosta terrestre e deixando para trás enormes câmaras. Elas eram preenchidas com uma mistura pressurizada de rocha semissólida, magma, vapor de água e diferentes gases, inclusive dióxido de carbono.
Toda essa sopa subterrânea escaldante estava se expandindo à medida que mais e mais magma chegava com o tempo. A terra sobre o sistema vulcânico estava subindo quase imperceptivelmente. Um ano antes da supererupção, o Yellowstone deu um aviso, um arroto talvez, mas há muito tempo não havia ninguém que pudesse interpretar esses sinais. Além disso, esses processos alarmantes estavam ocorrendo principalmente no subsolo. Por exemplo, a descompressão libera bolhas de gás. Ao estourar, essas bolhas podem muitas vezes alimentar tipos específicos de erupções. Meses antes da erupção, terremotos de pequena escala tornaram-se mais frequentes e mais intensos. O solo em muitos pontos do supervulcão ficou mais quente do que era antes. Os lagos de superfície e as águas subterrâneas também ficaram mais quentes. Se as pessoas estivessem por perto naquela época, teriam notado uma névoa de vapor incomum naquela área. Pouco antes do início da erupção, a pressão crescente empurrou para cima o solo sobre a câmara de magma. Isso criou uma elevação em forma de domo. Pequenas rachaduras começaram a se abrir ao longo das bordas desse domo. Imagine abrir uma garrafa de refrigerante depois de sacudi-la. Algo parecido com isso estava acontecendo perto do vulcão. Pense em Mentos e Coca-Cola. A pressão foi liberada pelas fraturas quando os gases saíram da superfície. Logo antes do desastre, o solo ao redor do vulcão de Yellowstone se elevou. As piscinas geotérmicas e os geysers aqueceram até a temperatura de ebulição e ficaram mais ácidos do que o normal. O magma começou a subir em direção à superfície. Em um determinado momento, o teto de rocha da câmara de magma não resistiu mais e a erupção teve início. Tremores pequenos, mas constantes começaram a mover o solo dias antes da catástrofe. Mas o verdadeiro tremor só começou vários minutos antes da erupção. Com um rugido ensurdecedor, uma enorme coluna de lava e cinza se lançou no ar. Em poucos minutos, um fluxo piroclástico atravessou a área em uma velocidade de furacão. Esse fluxo é uma mistura líquida de pedaços de lava semissólidos, cinzas vulcânicas e gases quentes em expansão. Parecia uma avalanche de neve extremamente quente e tóxica. Com uma temperatura de cerca de 700 graus Celsius, estava queimando tudo em seu caminho. O vulcão continuou bombeando cinzas por dias a fio. Para todos os seres vivos, a precipitação de cinzas foi uma das consequências mais perigosas da erupção. As cinzas vulcânicas se transformam em cimento vítreo segundos após serem inaladas. A maioria dos animais não teve chance de sobreviver. Até mesmo árvores grossas começaram a desmoronar sob o peso dessa substância densa. Levou apenas alguns dias até que uma espessa camada de cinzas cobrisse grandes territórios. Depois que as cinzas entraram na estratosfera, as temperaturas em todo o mundo começaram a cair. A erupção foi rica em enxofre, que é um bloqueador solar eficaz. Por isso, logo ficou tão frio que não houve verão em todo o mundo nos anos seguintes. Os animais não conseguiam encontrar comida e água limpa. Esse desastre natural, chamado de supererupção de Gray's Landing, foi colossal. Foi assim que os pesquisadores o descreveram em seus estudos recentes. Ele afetou um território enorme. Os fluxos de lava esmaltaram uma área tão grande quanto Nova Jersey, com vidro vulcânico quente e escaldante. Isso esterilizou instantaneamente a superfície da Terra, eliminando toda a vida vegetal que estava se desenvolvendo ali antes. Se uma erupção desse tipo acontecesse nos dias de hoje, ela cobriria os estados de Colorado, Utah e Wyoming com quase 60 centímetros de cinzas vulcânicas tóxicas. Muitas regiões ficariam mergulhadas na escuridão. Até mesmo o litoral, onde vive a maioria dos americanos, teria problemas com a propagação da nuvem de cinzas. Ela destruiria plantações e contaminaria pastos, arruinaria linhas de energia e transformadores elétricos. Portanto, tenho certeza de que você concorda comigo. Ainda bem que não se espera que esse desastre ocorra tão cedo. Ei, já temos outras coisas suficientes em nosso prato. Então, notou algo estranho? Recentemente foram percebidas algumas mudanças alarmantes no nível de água em diferentes partes do lago Yellowstone. Ele pode estar subindo de um lado e, ao mesmo tempo, caindo do outro. Parece que a bacia do local foi levantada por algumas forças subterrâneas. Pode ser um sinal de um desastre iminente? Geysers, potes de lama e fontes termais transformam o Parque Nacional de Yellowstone em um mundo extraterrestre. E todas essas maravilhas são alimentadas por um poderoso supervulcão. Supervulcões produzem supererupções. Quando isso acontece, lançam mais de 1.000 quilômetros cúbicos de cinzas, rocha derretida e gases quentes no ar. Para ficar mais fácil de imaginar,
4 supererupções poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Acreditava-se que o gigante de Yellowstone foi responsável por pelo menos 3 enormes erupções e inúmeras outras menores. Nessa região, os depósitos vulcânicos estão espalhados por dezenas de milhares de quilômetros. Os cientistas acreditavam que eles haviam sido criados por muitas erupções fracas, mas depois de muitas pesquisas, descobriram que esses depósitos foram deixados por 2 supererupções anteriormente desconhecidas. Provavelmente ocorreram cerca de 9 e 8,7 milhões de anos atrás. Essa descoberta significa que a área ao redor do vulcão Yellowstone costumava enfrentar uma supererupção a cada meio milhão de anos. Mas nos últimos 3 milhões de anos foram identificadas apenas 2. Isso faz os pesquisadores acreditarem que esses eventos catastróficos estão diminuindo, ou talvez atrasando. De qualquer forma, se o supervulcão de Yellowstone explodisse com tanta energia quanto aconteceu há 2,1 milhões de anos, cuspiria mais de 2.450 quilômetros cúbicos de lava fervente. Isso é mais de 4.500 vezes o volume do porto de Sydney. É muita lava. Se é provável que aconteça ou não, é outra questão. Não há dúvida de que algo está acontecendo com o vulcão. As mudanças no nível da água no lago Yellowstone significam que a caldeira está subindo abaixo da superfície. A caldeira é o que sobra depois que um vulcão entra em erupção e então colapsa. A de Yellowstone não está apenas subindo, criando uma elevação em forma de cúpula. Ela também se move para cima e para baixo em um movimento de respiração. Pode ser porque o magma está se infiltrando na crosta ou aquecendo o sistema hidrotermal de Yellowstone, fazendo com que expanda e a crosta seja elevada. Yellowstone tem o status de um vulcão ativo. Seu índice de explosividade vulcânica é de 8 em 10. Um número tão alto significa que se ele entrasse em erupção, seria um evento apocalíptico. Logo antes do desastre, o terreno ao redor do Parque Nacional seria elevado. Piscinas geotérmicas e geysers aumentariam de temperatura e ficariam mais ácidas do que o normal. O magma começaria a subir em direção à superfície. Em algum momento, o teto de pedra da câmara de magma não resistiria mais e a explosão começaria. Uma enorme coluna de lava e cinzas atingiria uma altura de mais de 25 quilômetros. Depois disso, o vulcão continuaria bombeando cinzas por dias a fio. A mistura de lava, cinzas e gás atingiria temperaturas superiores a 1.000 graus. Viajaria pela área a uma velocidade de 480 km por hora, mais rápido que um carro de corrida. O ar perto do centro da erupção aqueceria até 300 graus. Uma das consequências mais perigosas seria a precipitação de cinzas. As vulcânicas poderiam se transformar em cimento vítreo em segundos após serem inaladas e entrar nos pulmões. Pessoas e animais teriam problemas para respirar. Ok, isso é um eufemismo, só para você saber. Os edifícios começariam a desmoronar sob o peso dessa substância densa. Levaria apenas alguns dias até que uma camada de 3 metros de cinzas cobrisse o território de cerca de 80 quilômetros ao redor do centro da erupção. Depois que elas entrassem na estratosfera, as temperaturas em todo o mundo começariam a cair. Se a erupção fosse rica em enxofre, que é um bloqueador solar eficaz, ficaria tão frio que não haveria verão no mundo inteiro nos próximos anos. As estações das monções mudariam. A agricultura enfrentaria sérios problemas, resultando na falta de suprimentos de alimentos. Ao longo dos últimos 50 anos, a caldeira de Yellowstone subiu quase 60 centímetros. No entanto, não é preciso se alarmar. Especialistas têm certeza de que é um comportamento natural para o local. A caldeira abaixa novamente após os períodos de elevação em forma de cúpula. Os cientistas pensam que o supervulcão não representa nenhum perigo no momento. Para que uma erupção aconteça, o magma no interior tem que estar pelo menos 50% derretido. Em Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. A probabilidade da erupção é de 1 em 730 mil. É seguro dizer que é um tiro no escuro. Melhor ainda, um estudo recente fez os pesquisadores acreditarem que o ponto quente pode estar em declínio agora, apesar de toda a atividade de respiração e elevação da cúpula. Ainda assim, foram muitas as discussões sobre o que poderia ser feito para evitar que uma supererupção desastrosa acontecesse.
E a ideia mais popular e aparentemente eficaz foi resfriar Yellowstone. Infelizmente, há um problema. O vulcão vaza apenas 70% do calor que vem de suas câmaras cheias de magma. O resto fica dentro. Assim que atinge um determinado limite, o monstro entra em erupção. Se fosse possível extrair pelo menos 35% do calor do vulcão Yellowstone, a erupção poderia ser evitada. Quanto mais frio o magma, mais espesso e pegajoso fica. Ele deixa de ser tão fluido e não tenta mais subir à superfície. Depois de considerar esses fatos, os cientistas da NASA elaboraram um plano. Sugeriram perfurar um poço de 10 quilômetros de profundidade e bombear água fria pressurizada. A temperatura da água que voltaria à superfície seria de aproximadamente 350 graus. Assim, o calor seria gradualmente extraído. E se uma usina geotérmica fosse construída no local, geraria muita energia elétrica. Seria uma energia muito simples de produzir e seu preço seria muito atraente, cerca de 10 centavos de dólar por quilowatt-hora. À primeira vista foi uma ideia incrível, mas algum tempo depois começou a receber muitas críticas. Imagine perfurar a crosta terrestre indo cada vez mais fundo. Então, bam! Um bolsão hipotérmico foi atingido. Prepare-se para uma catástrofe. Isso poderia liberar gases que provavelmente causariam uma série de explosões superpoderosas. Na pior das hipóteses, isso seria capaz até de desencadear uma erupção vulcânica em grande escala. Você já conhece os resultados catastróficos, desde fontes de lava e avalanches de rochas derretidas até mudanças climáticas em todo o mundo. Sim, não é nada bom. Ou, digamos, você está perfurando um poço para levar água fria ao vulcão. Então, acidentalmente atinge a câmara de magma. Nesse caso, em vez de resfriar o gigante, tornará o topo da câmara de magma muito mais frágil do que costumava ser. E toda a construção corre o risco de desabar a qualquer momento. E não esqueça que uma perfuração também pode liberar gases tóxicos. Eles geralmente se acumulam no topo do reservatório de magma. Mas pode ficar bem pior. Todo o processo se estenderia por mais de 16 mil anos. Esse método é muito arriscado para resfriar o vulcão tão rápido quanto as pessoas provavelmente gostariam. E os cientistas não têm 100% de certeza de que quando a construção do sistema de resfriamento estivesse concluída, o vulcão permaneceria frio por pelo menos mais 100 anos. E por último, mas não menos importante, o projeto de resfriar um pouco o supervulcão de Yellowstone custaria assustadores 3,5 bilhões de dólares. Um preço enorme para algo que pode não funcionar. A propósito, Yellowstone não é o único vulcão que tem uma cúpula de lava que está subindo no momento. Ela é criada quando o magma chega à superfície e depois se acumula ao redor da abertura. Cientistas encontraram uma dessas dentro de um vulcão submarino no Japão. É uma cúpula com mais de 600 metros de altura e mais de 10 quilômetros de largura. Embora o supervulcão japonês pareça estar dormindo, os especialistas não baixam a guarda. Um sistema vulcânico pode oscilar de calmo e dócil à beira de uma erupção em um piscar de olhos. Outra enorme cúpula está crescendo nos Andes centrais, no topo da maior loja de magma ativa do planeta. O Planalto Altiplano Puna, onde a cúpula foi encontrada, é o segundo planalto mais alto do mundo. E a cúpula tem mais de 1 quilômetro de altura. Você pode estar se perguntando como os especialistas não sabiam nada sobre essa enorme elevação até recentemente. A resposta é simples. Estava escondida dentro do platô. Trata-se de uma região árida, repleta de vulcões, e se estende por milhares de quilômetros. Sim, outro caso de esconderijo à vista de todos. A última supererupção do Yellowstone ocorreu há 640 mil anos e foi muito antes de o Homo sapiens ver a luz do dia. Mas estávamos por perto durante outro desastre natural não menos devastador. Essa supererupção ocorreu na ilha de Sumatra há cerca de 74 mil anos. Foi quando um supervulcão em erupção causou estragos em enormes territórios, lançando plumas de detritos e cinzas que se espalharam por milhares de quilômetros e fizeram com que as temperaturas do planeta despencassem. Os efeitos dessa supererupção foram visíveis em locais tão distantes quanto o sul da África. Os especialistas acreditam que eles podem ter afetado os primeiros seres humanos de lá. Na época em que o vulcão entrou em erupção, nossos ancestrais já usavam ferramentas de pedra e provavelmente sabiam como produzir fios.
E alguns especialistas até acham que a supererupção do Toba foi tão poderosa que poderia levar nossos ancestrais à beira da extinção. Eles afirmam que Toba pode ser a maior erupção vulcânica ocorrida na Terra nos últimos 2 milhões de anos. A erupção liberou uma quantidade tão grande de rocha piroclástica que seria suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos até a profundidade de uma casa de um andar. Cerca de 1/3 desse depósito se acumulou no norte de Sumatra, enquanto muito mais acabou sob o assoalho do Oceano Índico. A supererupção deixou um lago de cratera elíptico com cerca de 96 quilômetros de comprimento. A caldeira é tão grande que é difícil sentir que se está de fato em um vulcão. Os depósitos de pedra-pomes da erupção permanecem nas paredes do cânion e se aprofundam no subsolo. Não há muitos argumentos sobre a quantidade de pedra-pomes e cinzas envolvidas nesse desastre. Ao mesmo tempo, os especialistas não têm certeza de quanto enxofre foi parar na atmosfera. Até mesmo algumas camadas de enxofre no gelo polar poderiam ser candidatas em potencial. Mas, até o momento, os cientistas não encontraram nenhuma conexão entre elas e o Toba. Mas vamos voltar ao impacto dramático que a supererupção teve sobre os primeiros seres humanos. Acontece que alguns não apenas sobreviveram, mas até mesmo prosperaram após essa catástrofe natural, pelo menos a julgar pelos artefatos que fizeram durante e após a erupção. O desastre pode não ter representado uma ameaça séria para os nossos ancestrais que se refugiaram ao longo da costa. Evidências genéticas sugerem que os humanos modernos descendem de alguns milhares de pessoas que se aventuraram a sair da África há cerca de 60 mil anos. Por que apenas alguns milhares? De acordo com alguns especialistas, o restante de nossos ancestrais poderia ter sido devastado pela erupção de Toba. Afinal de contas, o supervulcão expeliu 4.168 quilômetros cúbicos de poeira e rocha em um piscar de olhos, deixando uma cicatriz no solo com dezenas de quilômetros de largura. Toda a poeira e o enxofre que Toba enviou para a atmosfera resfriaram potencialmente a superfície do nosso planeta, o que levou ao surgimento de geleiras e à redução do nível do mar na Terra. E como Toba pode ter tido um papel importante na formação da humanidade, os cientistas têm trabalhado arduamente para tentar entender exatamente como os primeiros seres humanos reagiram a esse desastre. Em novembro de 2011, vários pesquisadores encontraram uma amostra enigmática de solo em Pinnacle Point, na África do Sul, um sítio arqueológico com vista para o Oceano Índico. Essa amostra continha algumas cinzas vulcânicas. Examinando a camada, foram encontrados mais de 400 mil artefatos deixados pelos primeiros seres humanos. Esses artefatos variavam de ferramentas de pedra tratadas termicamente a sinais de fogo e ossos de animais. Com base nessa descoberta, a equipe sugeriu que os primeiros humanos da costa sul-africana prosperaram após a erupção, vivendo nessa área por milhares de anos e aprimorando suas ferramentas. A região pode ter servido de refúgio durante e após a erupção de Toba. Um estudo de 29 anos sugeriu que a erupção poderia ter reduzido as temperaturas globais em 8 graus Celsius. Isso teria dificultado a sobrevivência em outros lugares da África. Se tivesse havido um inverno vulcânico, não teria sido tão frio ao longo da costa. Por outro lado, estudos mais recentes afirmam que o Toba expeliu tanto enxofre na atmosfera que os aerossóis resultantes poderiam ter se unido, o que teria limitado seu efeito de resfriamento a longo prazo. Em outras palavras, logo após a erupção, as temperaturas teriam despencado, mas somente em algumas regiões. E depois de 3 anos aproximadamente, os efeitos das erupções teriam se acalmado completamente, deixando de ser perigosos para os seres humanos. Bem, aparentemente mais pesquisas são necessárias. Enquanto isso, vamos descobrir se devemos ficar atentos a algum vulcão atualmente. No ano passado, milhares de pequenos terremotos sacudiram o solo perto da usina geotérmica de Svartsengi, na Islândia. O magma subiu à superfície e agora abriu grandes fraturas que cortam a pequena cidade de Grindavik. O solo ainda está inchando e uma erupção pode ocorrer sem aviso prévio. Mas é claro, isso não é tudo. Em todo o planeta, 45 outros vulcões continuam roncando. Por exemplo, o Vesúvio na Itália, aquela coisa infame que acabou com a cidade de Pompeia em 79 d.C. Nos últimos 17 mil anos, o vulcão passou por 8 erupções explosivas seguidas de poderosos fluxos piroclásticos, massas densas de cinzas superquentes, fragmentos de lava e gases que fluem em alta velocidade. A última erupção do vulcão ocorreu em 1944.
O Monte Rainier é um dos vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Sua alta elevação, composição química, proximidade com os subúrbios de Seattle e Tacoma, em Washington, e a capacidade do vulcão de produzir enormes fluxos piroclásticos fazem do Monte Rainier uma ameaça a ser considerada. O calor desse vulcão pode derreter o gelo e a neve que o cobrem, levando a fluxos rápidos de detritos, lama e rochas a jusante. O vulcão Nova Rupta, no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, formou-se em uma erupção em 1912, que foi a maior do mundo no século XX. O vulcão lançou no ar quase 30 quilômetros cúbicos de cinzas e detritos. Ele também produziu um fluxo de cinzas tão poderoso que criou o Vale das 10.000 Fumaças. O Monte Pinatubo está localizado em uma região populosa nas Filipinas. Tornou-se famoso após uma erupção maciça ocorrida em 1961, que foi a segunda maior erupção do século XX. Mais de 700 pessoas perderam suas vidas durante esse desastre natural. Atualmente, mais de 21 milhões de pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros do Pinatubo. O Monte Agung, um vulcão em constante erupção na Indonésia, teve sua última grande erupção em 1963. Foi uma das erupções mais trágicas da história do país. Durou 11 meses, produzindo queda de cinzas e fluxos piroclásticos que causaram a perda de mais de 1.000 vidas e sérios danos à propriedade. As pessoas viram plumas de cinza sobre o vulcão durante todo o ano de 2018, após a erupção em novembro de 2017. O Monte Fuji, no Japão, não entra em erupção desde 1707. Naquele ano, um grande terremoto provavelmente provocou a erupção. Em 2014, os especialistas alertaram que o Fuji poderia estar sob risco de outra erupção após o terremoto de magnitude 9 que abalou o Japão em 2011. Os especialistas acreditavam que o terremoto havia aumentado a pressão abaixo do Fuji. A erupção em 1707 lançou tantas cinzas e detritos no ar que toda essa massa chegou até Tóquio. Se o Fuji entrar em erupção novamente, isso afetará mais de 25 milhões de pessoas nas áreas vizinhas. A erupção do Monte Santa Helena, em Washington, em 1980, foi um dos eventos vulcânicos mais destrutivos da história dos Estados Unidos. 57 pessoas, além de milhares de animais, perderam suas vidas durante este desastre natural. A erupção também destruiu cerca de 518 quilômetros quadrados de floresta. Os especialistas acreditam que o histórico de erupções maciças do Monte Santa Helena significa que futuras catástrofes estão fadadas a acontecer. A próxima erupção explosiva pode enviar grandes quantidades de cinzas para todo o noroeste do Pacífico. Não é à toa que o vulcão está sendo monitorado de perto. Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, o Monte Merapi, está em erupção há séculos. A NASA afirma que o maior risco desse vulcão são os fluxos piroclásticos, que podem se espalhar por vastas áreas e prejudicar muitas pessoas. Na última vez, o Merapi entrou em erupção em janeiro de 2024, lançando nuvens de fumaça no ar. Atualmente, mais de 24 milhões de pessoas vivem na área em torno desse vulcão. Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade.
O K2-18b é de fato um planeta muito, muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso. Tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como o metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando o nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca.
Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. O sal faz com que nossas batatas fritas e pipocas tenham um sabor delicioso. Mas acontece que isso não é tudo. Ele é usado em produtos domésticos e industriais, de cosméticos a fertilizantes, de tratamento de água, asfaltamento de estradas. Em todo o mundo, cerca de 300 toneladas de sal são produzidas anualmente. Mas tem um senão. Isso é sal demais para o nosso planeta. Veja bem, o sal chega gradualmente à superfície terrestre a partir de rochas oceânicas profundas, e esse processo é bastante equilibrado. Ou costumava ser. Os seres humanos estão perturbando esse equilíbrio. Nossa demanda continua aumentando e estamos liberando muito sal no solo, no ar e no mar. E se esse processo continuar sem controle, poderemos enfrentar uma ameaça existencial. Sim, é tão sério quanto isso, e um estudo recente realizado pela Universidade de Maryland confirma esse fato. Existe uma coisa chamada ciclo natural do sal. Ele existe há milhares de anos. O sal sobe naturalmente à superfície do nosso planeta por meio da elevação geológica e do desgaste das rochas. Algum tempo depois, as rochas se quebram e liberam íons de sal no solo. Alguns desses íons são absorvidos por plantas e organismos, outros são levados pelos rios que os transportam para os oceanos. O sal também entra na atmosfera, o que acontece por meio da poeira salina em regiões secas e do spray marinho em áreas costeiras. E isso é crucial para os seres humanos, porque nosso corpo precisa de sal, assim como os animais e as plantas. Em palavras simples, somos sistemas elétricos controlados por sais. O solo precisa de sal porque, caso contrário, não se aglutinará. As plantas também precisam de pequenas quantidades de sal, pois isso permite que elas tenham um metabolismo adequado e sintetizem clorofila suficiente. Ao mesmo tempo, o excesso de sal não é uma coisa tão boa. E atualmente, a atividade humana está bagunçando o ciclo natural do sal, trazendo para a superfície do planeta muito mais rapidamente do que antes. Essa é a conclusão a que chegaram os pesquisadores após combinar dados de diferentes fontes, incluindo o Anuário Mineral do Serviço Geológico dos Estados Unidos e registros globais de composições de rios e medições de salinidade. O principal fator que provoca essas mudanças é a extração de sal para a produção de alimentos e outros produtos. Além disso, há também as chuvas ácidas, que aumentam a taxa de intemperismo das rochas. Esses e outros fatores aceleram a geração de sal na superfície do planeta. No momento, a concentração salina no mundo é muito alta. O solo, as plantas e os animais não conseguem usar todo o sal. Pior ainda, algumas espécies essenciais não conseguem sobreviver com todo esse sal extra. Seu desaparecimento altera a biodiversidade e pode levar ao surgimento de espécies invasoras, como os caniços de água. Essas são plantas altas e com juncos que tomam conta de áreas costeiras. Além disso, há também o zooplâncton, uma importante espécie oceânica que regula as algas. Ele é extremamente sensível ao sal. Se essa espécie começar a diminuir, isso poderá afetar as redes alimentares do mundo.
O excesso de sal também transforma as terras agrícolas em terrenos baldios. Relatórios recentes mostraram que cerca de 833 hectares de terra já foram afetados. E essa é uma área com cerca de 4 vezes o tamanho da Índia. Em alguns países, grandes áreas tornaram-se inférteis devido ao excesso de sal. Além disso, o excesso de sal é ruim para a nossa saúde. O problema é que todo esse sal extra entra na água subterrânea, tornando-a muito salgada para o consumo humano. Isso é particularmente ruim para pessoas com dietas com restrição de sódio. E não estou falando apenas do sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Não, outros sais à base de cálcio e magnésio também estão vazando, geralmente da produção de fertilizantes e materiais de construção. É como um coquetel químico de diferentes sais provenientes de várias fontes, e os cientistas ainda não sabem os efeitos que esse coquetel pode ter sobre nós, seres humanos, e nossa saúde. Então, talvez agora você esteja sentado aí pensando: é hora de reduzir a ingestão de sal. Talvez, mas não corte tudo. Na década de 1930, o Dr. Robert Mackenzie, do Departamento de Medicina Experimental da Universidade de Cambridge, encontrou 4 voluntários e pediu a eles que passassem 10 dias completamente sem sal. Primeiro, eles tiveram que suar o sal que ainda permanecia em seus corpos. Depois disso, o cientista literalmente dessalinizou tudo que eles podiam comer e beber. Logo depois, os participantes começaram a experimentar sensações estranhas. Eles perceberam que não sentiam muito sabor em nada do que consumiam. A situação piorou. A fadiga se instalou e os voluntários logo ficaram cansados demais, até mesmo para comer. Eles começaram a apresentar os sinais de hiponatremia, que ocorre quando a concentração de sódio no sangue fica perigosamente baixa. É quando as células sanguíneas de uma pessoa incham porque não há sal suficiente no sangue para regular a quantidade de água que uma célula deve e irá consumir. Se essa condição não for tratada, ela pode não apenas resultar em convulsões, mas também ter consequências muito piores. No final do período de teste, os participantes receberam alguns alimentos salgados e, milagrosamente, em poucos minutos, eles puderam sentir o sabor novamente e sua energia pareceu ser reabastecida quase que imediatamente. Sinceramente, isso soa um tanto assustador. Se isso é o que são apenas 10 dias sem sal, imagine a catástrofe que seria se o sal simplesmente deixasse de existir. Não conseguiríamos durar muito tempo, isso é certo. E seria um drama sem fim, não apenas para nós, mas também para as plantas e os animais. Eles precisam de sal tanto quanto nós. Se os nossos oceanos perdessem todo o sal, de repente, todas as algas subaquáticas seriam dizimadas, reduzindo a fotossíntese na Terra quase pela metade. As plantas terrestres fariam o mesmo. Portanto, logo após o desaparecimento do sal, enfrentaríamos um grande problema: muito dióxido de carbono e pouco oxigênio. Nosso clima começaria a oscilar entre temperaturas extremamente quentes e frias, e os furacões se tornariam insanamente poderosos e superdestrutivos. Felizmente, ainda temos sal em nossos mercados, e o ciclo natural do sal pode ficar mais ou menos estável novamente. A propósito, a humanidade conhece e aprecia o sal há muitos séculos. Por exemplo, ele era usado como oferenda e para preservar múmias no Antigo Egito. Era uma mercadoria valiosa, comercializada entre os fenícios e seu império mediterrâneo. Na China antiga, as pessoas conheciam mais de 40 tipos de sal e utilizavam para fins medicinais. Na Europa continental medieval, Veneza ganhou poder por meio do monopólio do sal. A produção e o transporte de sal levaram ao surgimento de novas cidades e à construção de estradas. Salzburgo, a cidade do sal, na Áustria, é um ótimo exemplo disso. Mesmo nos dias de hoje, o sal continua a nos surpreender. Por exemplo, recentemente, pesquisadores da Escola Rosenstiel de Ciência Marinha e Atmosférica da Universidade de Miami descobriram raras piscinas de salmoura em águas profundas no Golfo de Aqaba, que é uma extensão norte do Mar Vermelho. Esses lagos submarinos salgados provavelmente guardam segredos sobre a forma como os oceanos da Terra se formaram há milhões de anos. Eles também podem nos dar algumas pistas sobre a vida em outros planetas. As piscinas de salmoura são alguns dos ambientes mais extremos da Terra. E ainda assim, apesar de sua salinidade ultra alta, química, um tanto exótica e total falta de oxigênio, elas estão repletas de vida.
Os pesquisadores encontraram até mesmo moléculas bioativas com possíveis propriedades anticancerígenas em micróbios de piscinas de salmoura no Mar Vermelho. Essas piscinas de salmoura super salgadas e sem oxigênio estão localizadas perto da costa e podem preservar informações sobre tsunamis, terremotos e inundações repentinas que ocorreram no Golfo de Aqaba há milhares de anos. O sal chegou até mesmo ao espaço. Bem, mais ou menos. Veja bem, a Lua é como um cometa voando pelo cosmos. Nosso satélite natural é seguido por uma cauda fina composta de matéria irradiada, e nosso planeta passa diretamente por essa cauda uma vez por mês. Bem, de acordo com um estudo publicado na revista JGR Planets, essa cauda lunar é feita de milhões de átomos de sódio. E como você já sabe, a fórmula química do sal é cloreto de sódio. Estes átomos são arrancados do solo lunar pela queda de meteoros e depois empurrados milhares de quilômetros rio abaixo pela radiação solar. Durante vários dias do mês, quando a lua nova está localizada entre a Terra e o Sol, a gravidade do nosso planeta arrasta essa cauda de sódio em um longo feixe que envolve a atmosfera do nosso planeta. A cauda em si é inofensiva e invisível a olho nu, mas durante esses dias de lua nova, telescópios de alta potência podem detectar o fraco brilho laranja do sódio no céu.